Muito bom dia, meus caros. Bom dia, docente. Bom dia, espero que estejam todos bem. Vamos então dar a continuidade da nossa aula relativa à ausência. Antes de entrarmos para os novos conteúdos, gostava de saber se têm dúvidas. Bom dia, doutor, como está? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Dúvidas? Vamos, Liliana. Liliana. A Liliana não consegue... Está aí a Liliana? Bom. Ricardo. Ricardo. Mochidão. Ainda, Sim, dúvidas. a minha dúvida ainda prevalece sobre a questão do desaparecimento dos menores. Se nós podemos considerar também como uma ausência, uma vez que aqui temos em consideração, na ausência que estamos a ter assim, como aula, temos em consideração bens que careçam de administração. Então, não sei, o menor, como é que nós faríamos em relação a isso. Mais estudantes, consideram dúvida do vosso colega? Ramalho. Sim, eu percebi. Bom dia, colegas, bom dia a todos. Bom dia. Eu percebi a dúvida do colega, né? Responder, por favor? Sim. Quer responder ao seu colega? Não quero responder. Não. Não quero responder. Eu perguntei se tinham dúvidas. Ninguém se Sim. Estou a assumir Eu que... estava a dizer. Sim, vamos. Sim, uma dúvida paralela àquela que o meu colega estava a apresentar, dos menores, porque parece que nós só podemos considerar a ausência no sentido técnico ou então jurídico, como se fosse um desaparecimento de alguém ou de uma pessoa sem que nós tenhamos alguma notícia sobre o seu paradeiro, mas também que esse desaparecimento pressuponha que a pessoa tenha bens que devem ser, que carecem de administração. Agora, eu também, uma dúvida similar àquela do meu colega, queria saber se, vamos supor que alguém vive, não tem bens, né? Não tem bens que nós possamos dizer que carecem de administração. Nós não podemos considerar o seu desaparecimento sem notícia como se fosse uma ausência no sentido jurídico. Mas isto é batota, meu caro. Porque eu agora estou preocupado em responder... É mais uma dúvida. Em responder ao Ricardo. Ok? Queria, numa primeira fase, que os senhores ajudassem a responder ao vosso colega, uma vez que ninguém se manifestou antes, como tendo dúvidas sobre o mesmo tema que colocou o Mochidão. Exato. Chegaremos à sua dúvida, Ramalho, está bem? Antes Exato. disso, Jéssica. Jéssica? Bom dia, docente. Muito bom dia, bem-vinda. Vamos, o seu colega Mochidão, uma vez que entrou ligeiramente tarde,
ele pergunta se pode-se falar da ausência relativamente aos menores. Basicamente é isso. Eu quero saber se se pode falar do Instituto da Ausência relativamente aos menores. O que é que há? Pelo que eu li, Sim, vamos. pelo que eu li, sim, pode falar da ausência, no caso dos menores, mas pelo que eu entendi, só pode-se falar no caso que se eles tiverem algum bem que necessite de gerência, de administração. Sintetizando, pode-se sim, desde que ele tenha bens, tenha deixado bens que careçam de administração, é isso? Sim, sim. Mais alguém quer contribuir? Mais alguém quer contribuir? Vocês estão a ler a bibliografia que eu tenho enviado, os conteúdos? Estão a ler? O vosso silêncio começa a meter-me medo. Agora, como é uma sessão de perguntas, estou a ver que alguns começaram a sair. Creio que voltarão daqui a uns 5 minutos. Provavelmente seja o tempo que assumiram como sendo o tempo para as perguntas terminarem. Ora bem, Mochidão, pode sim falar da ausência relativamente aos menores. Logicamente que, como dizia na aula passada, vamos ver porque a ausência ela vem regulada em 3 figuras. Designadamente, a curadoria provisória, nos artigos 89 e seguintes, da qual cuidaremos hoje. A curadoria definitiva, nos artigos 99 e seguintes do Código Civil. E, nos artigos 114 e seguintes do Código Civil, a morte presumida. E já vamos verificar em que situações é que podemos falar da ausência relativamente aos menores. Mas, desde que estejam preenchidos os requisitos das fases respectivas, as pessoas com legitimidade podem sim requerer a decretação da curadoria provisória. No final desta aula, já sairá com uma ideia mais clara relativamente a isso. Se bem que, creio, se tivesse já lido o material que eu enviei, provavelmente não teria essa dúvida. Mas seja como for, vamos a isso. O colega Ramalho, a dúvida, se bem percebo, era semelhante ao do Mochidão, certo? Sim, era semelhante. Era sobretudo. Porque reparem, nós já vamos agora entrar para a ausência, o regime jurídico da ausência, artigos 89 e seguintes. E já vamos lá ver em que situações é que, temos a ausência. Que justifique a curadoria provisória, que justifique a curadoria definitiva ou que justifique a morte presumida. E em face disso, o que é que se pode fazer? Vamos verificar que, por exemplo, a figura do representante legal está para o menor, certo? O menor tem um representante legal. Já vamos perceber qual é a importância que o representante legal tem. Porque o que está por detrás é garantir que os bens sejam administrados. Não fiquem entregues à sorte. É garantir a preservação do património. Ok? Mas ok, vamos a isso então. Eu vou silenciar o vosso microfone. Mas quem quiser falar, é só levantar a mão. Tem um aplicativo para levantar a mão. Tá bem? Então, vamos a isso.
Ora bem, vamos então falar hoje do regime jurídico da ausência. Reparem, na aula passada o que nós vimos fundamentalmente é que temos ausência nas situações em que estamos perante um desaparecimento sem notícias de uma pessoa. Desaparecimento sem notícias pressupõe que não sabemos onde está, não sabemos como está, certo? Logicamente que essa dúvida, dependendo do tempo deste desaparecimento, poderá eventualmente estar associada a uma ideia de vida, está ainda vivo, ou uma ideia de morte, provavelmente tenha morrido. Isto de acordo com as regras da experiência de vida. Logicamente, quando alguém desaparece, está ainda nos primeiros dias de desaparecimento, a probabilidade de que ele ainda esteja vivo é sempre maior. Estamos a falar de situações normais, meus amigos, certo? Entretanto, quando se passa muito tempo, é normal que, regras da vida, as pessoas comecem já a alimentar uma ideia de que a pessoa eventualmente possa ter morrido. E o legislador reage a isso, a esta dúvida, a estas preocupações em três figuras, designadamente a curadoria provisória, a curadoria definitiva e a morte presumida. Reparem, são três e em função da extensão da ausência, o legislador vai regulando como é que as situações, quer de natureza pessoal, quer de natureza patrimonial, ficam. Ok? E, portanto, vamos começar pelo artigo 89 do Código Civil, que nos determina aquilo que é o Instituto da Ausência. Jéssica, peço-lhe para ler o artigo 89. Subseção 1, Curadoria Provisória. Secção. Artigo 89. Nomeação do curador provisório. Subseção. Subsecção. Atenção, coisas diferentes. Quando haja necessidade. Jéssica, estava a chamar-lhe atenção. Sessão da Assembleia da República. Sim. Os deputados estão reunidos em sessão ordinária. Secção é um compartimento, um departamento. Está bem? Portanto, neste caso é secção. Sim. Vamos a isso. Subsecção. Obrigada, Tucim. Artigo 89. Nomeação do curador provisório. 1. Quando haja necessidade de prover acerca da administração dos bens de quem desapareceu, sem que dele se saiba parte e sem ter deixado representante legal ou procurador, deve o tribunal nomear-lhe curador provisório. Ora bem, antes de irmos para o número 2... 2. Deve igualmente ser nomeado. Pode continuar, desculpe. 2. Deve igualmente ser nomeado curador ao ausente, se o procurador não quiser ou não puder exercer as suas funções. O meu código ainda tem o número 3. Posso ir para 3? Vamos ao 3. Pode ler tudo. 3. Pode ser designado para certos negócios, sempre que as circunstâncias o exijam, um curador especial. Ora bem, no artigo 89, atenção, estamos na primeira reação do legislador relativamente à ausência. Em face do desaparecimento sem notícias, o legislador começa por dizer que, olha, numa primeira fase, o Instituto da Curadoria Provisória ajuda-nos a resolver alguns problemas e fixa 2 requisitos para que se possa ser nomeado um curador provisório. O curador provisório é a pessoa que fará a administração dos bens enquanto perdurar a ausência. Certo? Isto é um processo que corre em tribunal.
há um processo próprio que os senhores estudarão em sede de Direito Processual Civil, visando a nomeação de um curador provisório. Já vamos ver a seguir quem são as pessoas que têm legitimidade para requerer a instauração da curadoria provisória. Mas dizia que são 2 requisitos que nós encontramos no artigo 89 e que legitimam a instauração da curadoria provisória. Primeiro, como é óbvio, é o desaparecimento sem notícias, que aliás é o requisito comum das 3 fases da ausência. Desaparecimento sem notícias. Depois, que o ausente tenha deixado bens que careçam de administração. Nós falamos na aula passada sobre a questão relativa aos bens que carecem de administração. Se a pessoa que desapareceu deixou uma viatura, é lógico que a viatura precisa de administração. Porque se nós não fizermos a manutenção da viatura e ela ficar muito tempo parada, pode se danificar. Se a pessoa que desapareceu deixou uma casa, é óbvio que a casa carece de administração. Porque se nós não fizermos a gestão da casa, a manutenção da casa, ela pode se deteriorar. Ok? Agora, deixou simples roupa. Em princípio, isso não vai carecer da administração. Roupa normal. Lembram-se que na aula passada falávamos de questões relativas à coleção. Pode ser uma coleção de roupas de pessoas famosas pelo mundo que eventualmente tenha comprado em leilões. Nessa situação, poderá eventualmente se justificar a administração, a gestão desse património, mas de um modo geral, a roupa não é um bem que carece da administração. Reparem, estamos ainda no segundo requisito, que é ter deixado bens, o ausente, que careçam de administração. No campo comercial, reparem, o indivíduo pode ter deixado uma empresa, uma mercearia. Se deixou uma mercearia e ele não está lá, é a pessoa que faz a gestão da mercearia, é quem assina os cheques para comprar a mercadoria, ok? E se ele não está para assinar os cheques para comprar a mercadoria, não pode ser comprada a mercadoria e, portanto, a mercearia ficará gradualmente sem bens e, portanto, não vai poder continuar a desenvolver aquilo que é a sua atividade. Deixou uma farmácia. Há um conjunto de atividades, importação de medicamentos, aquisição de medicamentos, conservação de medicamentos, que vão necessariamente requerer da parte daquele que desapareceu uma intervenção, mas como ele não está, os bens ficam entregues à sorte. Ora, esta é a preocupação do legislador. Então, como dizia, primeiro requisito, desaparecimento sem notícias. Não temos notícias, não sabemos qual é o paradeiro da pessoa. E nem sequer se ela está bem, se está mal. Não temos notícias, literalmente. 2, tenha deixado bens que careçam de administração. E 3, o legislador coloca aqui que a pessoa desaparecida não tenha deixado representante legal ou procurador. Por que não ter deixado representante legal ou procurador? Porque, tendo deixado representante legal ou procurador, estes poderão fazer a administração, a gestão dos bens. Reparem que na curadoria provisória, a preocupação do legislador é em garantir a preservação do património do ausente. Esta é que é a principal preocupação do legislador. Preservação do património do ausente. Daí que a existência de património é um dos requisitos. Não está ainda preocupado com as questões de natureza pessoal, as relações de natureza pessoal. Está sim preocupado com a preservação do património do ausente. Como dizia, e respondendo ao Muxidão, que perguntava relativa à questão, que colocava a questão relativa aos menores, reparem que o legislador aqui diz, se a pessoa que desapareceu, interpretando ao contrário senso número 1 do artigo 89, se a pessoa que desapareceu deixou representante legal, logo
não é necessário a nomeação de um curador provisório. Por quê? Porque tem representante legal e, portanto, um dos requisitos do artigo 89, número 1, não estaria preenchido. E qual é a lógica disso? É que, se tem representante legal, é então o representante legal que vai tratar da administração. Até porque, sendo menor, é já isso que acontece. Quem mais tem representante legal? Interdito. O interdito também tem um representante legal. O que quer dizer que, se quem desapareceu é um interdito, mais uma vez, não será necessária a instauração da curadoria provisória para a gestão e administração dos bens do ausente, na medida em que ele já tem uma pessoa que faz isso. Quem? O seu representante legal, ou seja, o seu tutor. Mas o legislador também diz não ter deixado de representante legal ou procurador. O procurador é o representante também, mas não legal, mas sim voluntário. Nós estudaremos lá mais para frente a questão da representação voluntária nos artigos 258 e seguintes do Código Civil. Enquanto que na representação legal, quem indica o representante é a lei, certo? Não cabe ao menor escolher quem é o seu representante. É a lei que faz isso por ele e diz que os seus representantes legais são os pais. Aliás, os seus representantes são os pais. Daí que é legal na medida em que é a lei que indica. Na representação voluntária, quem indica é o representado. Eu, por exemplo, tenho este poder, na medida em que tenho capacidade de exercício, posso escolher alguém para ser o meu procurador. Meu representante. Alguém que atue em meu nome e no meu interesse, munido de um instrumento de representação. Reparem que já não é a lei quem escolhe por mim. Eu escolho por mim mesmo. Daí que é representação voluntária, na medida em que resulta da vontade daquele que escolhe. Resulta da vontade do representado. Contrariamente à representação legal, em que a indicação é feita por lei. Daí, legal na representação voluntária e o voluntária na representação voluntária também, na medida em que resulta da vontade da pessoa, do representado. Ora bem, recapitulando, o artigo 89 coloca como requisitos para a nomeação de um curador provisório, já vimos que o curador provisório é a pessoa que fará a administração dos bens enquanto perdurar a ausência, são desaparecimento sem notícias, que o ausente tenha deixado bens que careçam de administração e que o ausente não tenha deixado representante legal ou procurador. Estes são os 3 requisitos cumulativos. Agora, a partir de que momento é que se pode requerer a curadoria provisória? Qual é o tempo mínimo? O legislador não coloca este elemento. O que quer dizer que desde que a preocupação, a necessidade se imponha, as partes com legitimidade podem muito bem requerer a decretação da curadoria provisória, nos termos do artigo 89 e seguintes do Código Civil. Como vos disse, é um processo que ocorre em tribunal, há um processo específico e os senhores estudarão isso em sede de direito processual civil. O número 2 do artigo 89, uma norma especial, vem para resolver situações em que o curador, ou melhor, o ausente tenha deixado um procurador, mas este, ou porque não quer desempenhar as suas funções, pode não se sentir confortável, reparem, há quem possa dizer, ok, tudo bem, eu tenho poderes para o representar, mas não me sinto confortável a ponto de tomar certas decisões importantes, estratégicas, sem antes conferenciar com ele. E como ele não está ausente, eu não estou confortável para fazer isso.
Portanto, ele não quer, por uma questão de prudência. Como também pode ser que seja uma impossibilidade objetiva. Ele não esteja em condições mesmo. Imagine, procurador tem poderes para o efeito. Mas, entretanto, imaginem, está doente. Está hospitalizado. Ou está fora do país. Viajou. Vocês já ouviram falar da procuração, creio eu. Não é? A representação voluntária é feita, os poderes são transmitidos ao representante através do instrumento que se chama procuração. E, portanto, o tal procurador é munido de uma procuração. E, portanto, o número 2 vem exatamente para preservar ou para regular as situações em que o ausente, tendo deixado um procurador, alguém por si escolhido, esta pessoa ou não queira desempenhar as suas funções de procurador e, portanto, nesta qualidade fazer a gestão dos bens do ausente, ou então não possa mesmo fazer, porque está impossibilitado de desempenhar as funções. Por vários motivos. Dei aqui 2 exemplos. Pode estar doente, pode estar em viagem, pode estar preso, e podíamos continuar a enumerar situações exemplificativas que nos permitam chegar a esta previsão legislativa, ou compreendê-la, no mínimo. Número 3. O número 3 permite que, para além do curador provisório, possa ser nomeado um curador especial. Sempre que as circunstâncias específicas do caso assim o exijam ou permitam. Reparem, se estamos a dizer que a ausência presumida, nesse caso curadoria provisória, a preocupação fundamental do legislador é a preservação do património do ausente, então faz sentido que o legislador também se preocupe com aqueles negócios que requerem um certo conhecimento específico, especializado, técnico. Vamos lá ver. Um curador provisório, que será, em princípio, deverá ser uma pessoa com condições de o fazer. Atenção, lá mais para frente já vamos ver quem é que pode ser nomeado como curador provisório, artigo 92 do Código Civil, mas tem que também ter alguma idoneidade e capacidade para o fazer. Mas, atenção, o normal é que aquelas questões muito correntes do dia a dia, garantir a manutenção da viatura em casa, ligar o motor, desligar pelo menos uma vez por dia, ou uma vez por semana, ou uma vez em cada 2 dias, não é? Garantir a limpeza e a manutenção da casa em que estiverem a viver, são questões muito normais que, em princípio, uma pessoa razoável, normal, que não tenha muitos conhecimentos técnicos, poderá fazer. Mas já não terá, eventualmente, a mesma capacidade para, eventualmente, fazer a gestão de uma farmácia que pertença ao ausente. Porquê? Porque a gestão de uma farmácia, requer conhecimentos técnicos. Principalmente a questão, vejam, da conservação dos medicamentos. Não é qualquer pessoa que vai fazer isso. O gestor tem que ter sensibilidade para este tema. Importação de medicamentos. Repare, isto já é uma atividade comercial que requer um elevado grau de conhecimento de certo setor. E que o curador provisório, que em princípio será alguém da família, já vamos ver no artigo 92, pode não estar em condições de o fazer. Daí que o curador provisório possa coexistir em termos de exercício das suas funções com um curador especial. Curador especial que foi indicado, foi nomeado pelo tribunal só e só para fazer a gestão de um património, de uma parte do património, que requer conhecimentos específicos. Sob pena, lá está, de se
afetar negativamente o património do ausente. O artigo 90 do Código Civil, sob a epígrafe providências cautelares, determina o seguinte: a possibilidade de nomeação do curador provisório não obsta às providências cautelares que se mostrem indispensáveis em relação a quaisquer bens do ausente. Ou seja, vocês vão estudar mais tarde, em sede de processo civil, a questão relativa às providências cautelares. São meios céleres, expeditos, de garantir o efeito útil da ação. Se, por exemplo, imaginem, está em causa a discussão da propriedade de uma viatura. Certo? O António está a discutir com Bernardo a propriedade de uma viatura. Ambos dizem que a viatura lhe pertence. Não importam aqui as causas. Entretanto, a viatura, em termos materiais, está com o Bernardo. O Bernardo é que detém a viatura. A viatura está em sua casa. Mas ele deixou, como há uma discussão sobre a propriedade e ele admite que possa perder a ação, eventualmente, então deixa a viatura de qualquer maneira. Está aí, exposto ao sol, os pneus eventualmente já arrearam, perderam ar. O António, preocupado com o estado da viatura, ele pode muito bem ir ao tribunal e instaurar uma providência cautelar em que ele pede que a viatura lhe seja entregue provisoriamente para que ele possa cuidar da viatura. Porque senão, no dia em que a ação principal que vai decidir a quem pertence a viatura terminar, isso pode levar anos, se a viatura está lá exposta ao sol, no dia em que a decisão sair da ação principal, provavelmente a viatura já esteja estragada, deteriorada. Ok? Então, há uma decisão provisória que é tomada pelo tribunal, que pode ser favorável, neste caso, ao António, em que lhe vai entregar a viatura, a posse da viatura, para que ele possa cuidar da viatura. Não está-se a dizer que a viatura pertence. Não, uma vez que o outro não está a cuidar bem da viatura, cuide você, António. Como vê, é uma decisão provisória. Este tipo de decisões, imaginem que a pessoa que desapareceu esteja num problema, num dilema, num litígio semelhante a este que acabei de colocar. Os seus familiares podem muito bem instaurar uma providência cautelar solicitando a posse, a entrega da viatura, para que possam cuidar da viatura, até que a decisão final da ação seja tomada. Atenção! Logicamente que tudo isso cessa, vamos verificar lá mais para frente, quando estivermos a falar das causas de cessação da curadoria provisória, cessa logo que tivermos notícias do ausente. Porque se o que justifica a curadoria provisória é o facto de não termos notícias dele, este é um dos requisitos, então, logo que tenhamos notícias dele, já nada faz sentido. Porque, atenção, se o indivíduo é negligente e sai por aí e deixa o seu património entregue à sorte, ele é responsável pelos seus atos. É responsável pelos seus atos. A situação aqui é diferente. O que justifica a ausência é o facto de não sabermos o que é que se passa com este indivíduo, não sabermos onde é que ele está, não se sabe parte do indivíduo desaparecido. Daí a preocupação do legislador em garantir que os seus bens sejam geridos enquanto não tivermos notícias dele. Artigo 91. Legitimidade para a instauração da curadoria provisória. A curadoria provisória e as providências a que se refere o artigo anterior podem ser requeridas pelo Ministério Público ou por qualquer interessado. O Ministério Público é o garante da legalidade. Nesse tipo de situações, vão depois complementar em sede de processo civil, em situações que envolvem ausentes, o Ministério Público está lá.
está lá. Porque reparem, até podem forjar e no próprio processo judicial, vão perceber mais tarde em certo processo civil, há sempre um visto que é solicitado ao Ministério Público. Qual é a sua opinião, Ministério Público? O Tribunal vai solicitar, em face dos factos que serão apresentados pelas partes interessadas. Mas, ok, quem é que pode ir ao Tribunal para requerer a instauração da curadoria provisória em face do desaparecimento sem notícias de uma pessoa? Uma das entidades é o Ministério Público. Logicamente que o Ministério Público não vai adivinhar isso. Não vai sair porta em porta. Olha, aqui alguém nessa família, alguém desapareceu. Aqui nessa família... Não. As pessoas normalmente vão e batem a porta do Ministério Público. Olha, tenho nessa situação, há um familiar meu que desapareceu. Então, o Ministério Público pode muito bem avançar e requerer a decretação da curadoria provisória em tribunal. Quem mais pode requerer a curadoria provisória? O legislador usa uma expressão muito interessante. Qualquer interessado. Atenção que qualquer interessado não é qualquer pessoa, do ponto de vista de legitimidade. Qualquer interessado pressupõe que a pessoa tenha um interesse. Qual é o seu interesse? O indivíduo pode chegar e dizer, eu sou filho do ausente. É filho, sim, tem um interesse, é filho, há uma relação de parentesco, não é? Se é filho, tem todo o interesse na preservação do património, não só é um bem familiar, como também em caso de morte do pai ou da mãe, admitindo que um deles é que seja o desaparecido, o bem vai ingressar na sua esfera jurídica. Mas será que são só os familiares? Não. Imagine, é um credor. Aquele que desapareceu é um devedor seu. Logicamente que ele tem interesse na preservação do património do seu devedor, porque senão amanhã ele não consegue rever o seu crédito. Sim, Ramalho, mas Ramalho, vou-lhe dar a palavra, mas isto vai... Sim, Ramalho, vamos a isso. Não, somente queria só alertar ao doutor que parece que o tempo está a nos fugir. Estou a ver aqui um minuto que nos resta. Só isso. Era para só alertar e lembrar. Tem toda a razão. Eu, quando começo a falar, depois envolvo-me nisso e, e perco o fio. Meus caros, continuamos então na próxima aula, tá bem? Falando sobre o regime jurídico. Até lá, cuidem-se. Estamos juntos, tá bem? Um abraço.